Canal Revelação da Palavra Peniel. Mais uma obra de Deus, irmãos. Uma obra que eu quero contar, irmãos, que aconteceu no ano 2000, quando minha filha Carla Gabriela, irmãos, havia nascido. Eu louvo e agradeço a Deus pela vida desta filha minha, a filha, irmãos, da promessa de Deus. E, irmãos, grande foi a luta que essa criança teve, irmãos, ao nascer. O inimigo, ele lutou ferozmente, irmãos, para impedir o milagre de Deus, para impedir as maravilhas de Deus na vida dessa criança que hoje se tornou uma mulher. Eu tenho que agradecer a Deus, irmãos, porque no ano 2000 essa criança ela sofria demais com pneumonia e com refluxo, irmãos. Ela tinha intolerância à lactose e ela tinha uma alimentação, irmãos, que tudo que ela se alimentava, ela vomitava e ela passava muito mal, muito mal. E a gente, irmão, sofria demais ao ver um anjo de Deus sofrendo daquela forma e o adversário atacando a gente de todos os lados, irmãos, né? Atacando a criança e a gente na igreja buscando a palavra, buscando o alimento. E quando chegava, irmãos da igreja, a criança passava mal, a gente corria para o hospital, era uma luta, pedir, irmãos, para o irmão carona, para o irmão ajuda, e a gente tinha, irmãos, que se locomover de Aparecida até o Hospital da Criança, ali no setor Bueno, e era uma luta, irmãos, toda semana, de 15 em 15 dias, essa criança, é certo que todo mês essa criança internava, irmãos, né? Seu primeiro ano de vida, ela sofreu demais com internações. E um dia, irmão, de tanto a gente ir para o hospital, né, ali os médicos, né, os enfermeiros já começou a observar a gente de uma forma diferente, como se a criança estivesse sendo maltratada. Mas não era isso, irmãos, era um ataque espiritual, né? O adversário sabia do plano de Deus na vida dessa criança, da Carla, e ali ele já queria, irmãos, deixar a sua marca, tentar impedir o crescimento, o desenvolvimento desta criança. E um dia, irmãos, essa criança passou mal, a gente correu para o hospital, num domingo, e ali o irmão que morava próximo da gente, o irmão Carlos, nos socorreu, irmãos, ali no Garavelo. A gente voltou da igreja, buscamos a palavra, e quando a gente chegou em casa, irmãos, quando foi por volta de 1 hora, a criança começou a passar mal, da convulsão, roxear os lábios, e a mãe entrou em desespero, o que é o natural de uma mãe, e entrou em desespero e começou a chorar e falou: minha filha está morrendo, vamos correr para o hospital. E a gente já tinha acabado, irmãos, de voltar do hospital. E ali eu fiquei sem saída. Não tinha como a gente incomodar o irmão novamente, não tinha como a gente correr para o hospital naquela hora, porque a gente tinha acabado de voltar do hospital. Então, irmãos, reunimos ali, né, com a mãe, com a avó, com o avô, com a cunhada, com todos que estavam ali presentes, com o cunhado, irmãos, e com a mãe da criança. E eu falei, nos resta orar, vamos buscar a face de Deus em oração. Irmãos,
e Deus tinha preparado um terno para mim, um terno marrom, que meu pai havia enviado de São Paulo para mim. Era um terno ali, irmãos, da 25 de março, um terno usado, que na época custou R$ 10. E eu tenho esse terno, irmãos, até os dias de hoje. É um terno marrom, glória a Deus, irmãos. Eu, novo na igreja, novo convertido, e queria, irmãos, um terno diferente ali. Era a roupa que eu usava, eu não saía de dentro daquele terno. E aonde eu ia buscar a palavra, onde eu ia congregar, eu estava dentro daquele terno. Então, irmãos, na hora da oração, eu pedi a Deus, eu fiz uma súplica junto com o vô da criança, o avô orou e eu orei. Na minha oração, irmãos, eu pedi a Deus, ó Senhor, tu sabes que essa criança, ela é um anjo do Senhor, que ela é inocente, que ela não tem pecado. E se alguém merece, irmãos, se alguém merece, Senhor, receber este castigo, passa essa enfermidade para mim, ó Deus. Faça com que eu receba a enfermidade dessa criança. Então me propus, irmãos, trocar de lugar com a minha filha, receber dela aquela dor, tamanha dor, aflição, irmãos, que eu enxergava, que eu via, tamanha aflição que a mãe estava sentindo naquele momento. E a gente buscou, irmãos, a face de Deus em oração ali naquela casa. E Deus desceu, irmãos, com os anjos ali e fez com que a criança adormecesse. E no berço, irmãos, eu peguei meu paletó, meu terno e coloquei por cima daquela criança. E às 5 horas da manhã eu fui trabalhar. E quando eu voltei, irmãos, às 4 da tarde, aquela criança, ela estava andando, correndo pela casa, e a mãe e a avó me disse: olha sua filha, o tanto que está doente, correndo para um lado para o outro, irmãos. E eu senti uma grande alegria naquele dia. E ali a gente foi buscar, irmãos, a palavra de Deus ali no setor, na cidade de Jardim. Eu nunca esqueço dessa palavra, irmãos. Nunca esqueço do que Deus fez naquele dia, a sua glória. E ali, irmãos, na cidade Jardim, a gente foi buscar aquela palavra e Deus mandou o seu servo, irmão, de São Paulo, para atender, para presidir aquele culto. E aquele homem, irmãos, começou a pregar a ressurreição de Lázaro. Glória a Deus, irmãos. Estava eu ali sentado no segundo banco daquela igreja, irmãos, sentindo a presença de Deus, a glória, o poder de Deus. E aquele homem pregava: ó, meu servo, essa enfermidade não é para a morte, mas para glorificar o meu nome. Aleluias, irmãos, glória a Deus. Lia lamas, canta laúrias, lia lamas, lia lias, canta laia lamas, calamanaias. Glória, irmãos, porque a virtude me tomou naquele banco e todos os irmãos que estavam ali sentados naquele banco, irmãos, do meu lado, se manifestou na virtude da linguagem. E foi uma festa, irmãos. Eu senti o poder de Deus. Falei: Senhor, minha filha enferma, Senhor. E Deus falando: meu servo, essa enfermidade não é para a morte, para manifestar a minha virtude. E aquilo que eu estava sentindo, irmãos, ali na frente, a mãe da criança estava lá atrás, com a criança no colo. E eu fiz um pedido para o Senhor. Falei: Senhor, se isso que eu estou sentindo é o teu poder, é verdadeiro, passa essa virtude para a mãe da criança. Irmãos, a igreja, o céu e a mãe e a avó foi testemunha
que ela foi selada pelo Espírito Santo ali naquela igreja. Deus a tomou na linguagem do Espírito Santo, irmãos. Glória a Deus. E a gente conversou com o cooperador daquela igreja, da cidade Jardim, irmãos. Glória ao Cordeiro Eterno. E ali, ao despedir, irmãos, falando numa linguagem, quando eu abracei aquele servo, ele falando em castelhano, outro falando numa linguagem que eu não compreendia, irmãos, mas certo que quando ele me abraçou e me saudou e me deu o ósculo santo, irmãos, eu senti Deus falando no meu ouvido: a sua filha está liberta. Aleluia, Deus. E ali foi um poder, irmãos, uma glória, aonde Deus cumpriu a sua palavra e mandou aquela enfermidade, aquele refluxo, irmãos, aquela pneumonia embora por 7 caminhos. E hoje, irmãos, eu agradeço a Deus porque a minha filha, ela está casada, ela já está com seus 23 anos, serve a Deus, e eu glorifico a Deus, irmãos, pela vida desta mulher que se chama Carla Gabriela. Agradeço a Deus, irmãos, por esta obra que Deus fez, né, na vida dela, a salvou, irmão, a guardou, mesmo a gente sendo falho, pequeno, errante, pecador, Deus assumiu o papel, irmãos, e guardou a sua serva. E hoje eu tenho orgulho, irmãos, desta filha, e vejo ela também, irmãos, como um verdadeiro milagre do Senhor na terra. Então agradeço a Deus e Deus seja louvado.